Olá pessoal, o nosso tema de hoje é apometria e para falar sobre esse tema a gente traz aqui o Adilson Benga, que é o trabalhador da Fraternidade Apométrica Dr. Lourenço. Obrigada pela presença, Adilson. Eu que agradeço essa oportunidade da gente estar aqui conversando a respeito, procurar fazer um tema livre a respeito de apometria de uma forma mais descontraída para levar para as pessoas um pouco de entendimento e reflexão sobre aquilo que hoje está sendo praticado no planeta, tá? Então vamos procurar fazer de uma forma concisa, tranquila e procurar passar a necessidade que o planeta está precisando desse entendimento hoje. É um prazer estar aqui com vocês e toma à vontade. Perfeito. Então eu acho que a gente pode começar pela primeira questão. A gente sabe que a apometria foi criada então pelo médico Dr. Lacerda. Criada não, desenvolvida, né? Ele desenvolveu isso no plano físico aqui enquanto encarnado, mas existia um plano da espiritualidade para o uso dessa técnica nesse momento do planeta. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Veja, todo o processo ele é muito bem organizado pela espiritualidade. Já foi feito lá no plano astral, não vamos confundir espiritualidade com o plano astral, tá? Plano espiritual é uma coisa, plano extrafísico é outra. Então, como a gente vive num planeta muito próximo ao umbral, nós estamos no plano extrafísico trabalhando com o plano físico, tá? Então, o que acontece? Eles desenvolveram na espiritualidade. Lacerda participou efetivamente porque era ele que ia desenvolver isso no plano físico nesse momento que o planeta está vivendo. Se a gente for pensar que tudo isso começou nos anos 60, começou a desenvolver mais nos anos 70, não era para ser executado da forma como deveria nesses anos de 60, 70, 80, é justamente para o século 21. Para que a partir do ano de 2000, com todas as situações que estavam acontecendo e iriam desenvolver no plano físico, a apometria pudesse ser um instrumento muito claro para a humanidade, dentro do desentendimento, dentro de toda a situação de sofrimento que seria colocado, tá? Pela sensibilidade própria do planeta, a sensibilidade própria de quem está encarnado nesse momento, só que a coisa parece que não está seguindo no propósito do que foi instituído. Estão havendo muitas confusões, estamos tendo muitas desinformações e isso está deixando os que estão necessitados perdidos nessa questão. Então, ao invés deles serem ajudados pela apometria, eles estão se prejudicando na apometria. Eu falo isso porque é um entendimento nos anos que eu estou trabalhando com a apometria. Eu comecei a estudar dentro dos tratamentos, daquilo que os assistidos vinham procurar nos tratamentos, estão vindo procurar nos tratamentos, e eles estão perdidos. Por quê? Eles não estão entendendo o que está acontecendo e a necessidade está sendo muito grande. Eu me interessei em me expor nessa questão justamente por isso, para levar reflexões àqueles que hoje estão em sofrimento e estão necessitando do recurso que a apometria traz. Então, é nesse tema que eu estou tentando passar, esclarecer, mostrar. No fundo, é mais para levar as pessoas a reflexões. Sim. Tá? E aí, Edilson, a gente está vivendo a transição planetária. Então, a apometria ela foi feita para nos dar suporte como humanidade para passar esse momento. Isso. Porque assim, Aline, a transição ela não é abrupta. Não é uma situação que simplesmente assim, olha, termina o ano X e vai começar o ano Y e a transição vai começar. Ela é um processo muito bem elaborado, muito bem organizado e desenvolvido pelos nossos amigos do plano extrafísico. O que acontece?
veio para o planeta toda a quantidade de espíritos necessitados dessa transição. Fala-se muito no Espiritismo de espíritos que estão precisando de modificação. Não. Mas é o tempo certo para que cada um decida o que quer da vida. Não, não é isso. Veja, não se coloca a coisa de uma forma tão bruta assim. É a oportunidade que a humanidade está tendo, num corpo físico, de viver uma experiência de decisão do que quer daqui para frente. Por isso que o sofrimento aumenta, por isso que a dor aumenta, para que cada um possa decidir o que quer da vida. Então eu quero continuar numa transição para um mundo de regeneração. Eu não quero mais ficar num mundo de prova e expiação. O que eu preciso fazer para mudar isso? Eu preciso refletir a minha situação pessoal. Como que eu vou decidir? Aí é uma sugestão. Eu tenho por hábito falar de sugestão, porque a gente não tem capacidade para ditar regra de conduta para ninguém, mas a gente pode sugerir cada um ser responsável por aquilo que vai decidir. Então, nessa transição, a pessoa fala assim: como que eu faço? Eu vou fazer uma autoavaliação. Qual é essa autoavaliação? Isso é muito pessoal, tá? Eu preciso elaborar quais são os meus defeitos e quais são as minhas virtudes. Os meus defeitos eu vou trabalhar de uma forma muito concisa para ver o que eu já estou pronto para melhorar. Puxa, as minhas virtudes, se eu já consigo ter alguma virtude, que eu já começo a determinar isso na vida, eu vou forçar isso a ser cada vez melhor, mas tem que ser com naturalidade, porque quando a gente começa a se envolver com religiosidade, independente de qual religião, seja católica, seja a Umbanda, seja o que for, a gente se acha obrigado a se melhorar e a gente tem que se respeitar como ser humano. Eu estou pronto para isso? E não se cobrar. A realidade é essa. A gente se cobra muito de responsabilidades pela educação religiosa que a gente veio tendo ao longo dos tempos. A gente não pode esquecer que existe um plano muito bem engendrado nisso tudo. São sequências encarnatórias que a gente vai vivendo, alternando fora do corpo e no corpo, tá? Então hoje eu não sou o Adilson, hoje eu estou o Adilson. Como eu já posso ter sido José, Maria. A coisa funciona desse jeito, para que a gente possa ir crescendo nas experiências que a gente vai tendo e nos aprendizados. Tá? Então hoje a gente está assim num momento de muita avaliação, para a gente poder chegar num momento muito claro: eu estou preparado para isso. Mas isso não é o suficiente para eu crescer, desenvolver, mas é o que eu estou pronto para fazer. E é isso que eu tenho que entender. As pessoas entram para a religiosidade, principalmente os espíritas. Não é uma crítica, mas é uma constatação. Os espíritas acham que porque eles entraram para a doutrina espírita, eles já estão prontos para a mudança. E eu coloco uma reflexão. Você entrou para o espiritismo. O espiritismo entrou em você? É uma pergunta que a gente tem que fazer, porque o fato de eu ir para uma instituição, uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para ficar ali praticando aquilo que a casa oferece, não quer dizer que o espiritismo entrou em mim. Sim. Quem estuda, quem exercita, quem faz reflexões, essa a questão. Porque a gente tem que entender que a partir do momento que nós tomamos consciência que existe um planeta necessitado, quando eu começo a sair de dentro de mim para pensar no meu semelhante, é aí que eu começo uma modificação dentro do que é o cristianismo. Porque Jesus não veio criar religião. Jesus veio muito pelo contrário, ele veio exemplificar de vida como as coisas seriam, entendendo que isso ia levar milhares de séculos.
Perfeito. Se você me permite uma dica, inclusive, Adilson, tudo que você está falando está muito na linha do que trouxe a irmã Dufour naquele livro Reforma Íntima Sem Martírio. É uma literatura muito interessante para você que está assistindo e está sentindo ressonância com o que ele está trazendo, exatamente nessa linha. Não é martírio, é entender até onde eu consigo ir, traçar um plano e me comprometer com esse plano. Essa é a grande questão. Né? Porque essa questão você tocou num tópico muito importante, a questão da reforma íntima. O que é a reforma íntima? Quando a gente começa a frequentar um centro espírita que se bate muito na questão de reforma íntima, a gente começa a avaliar no seguinte sentido: será que é só eu estalar o dedo e eu começo a reforma íntima? Reforma, mudança. Íntimo, eu. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu começo a entrar na autorreflexão, eu começo a entrar na autoanálise. Eu preciso perceber o que eu posso mudar e o que eu estou pronto para mudar. Essa é a reforma íntima. É quando eu começo a analisar da seguinte forma: será que eu estou praticando o bem? Não é o bem, não é a caridade, não é a esmola. Será que eu estou fazendo o bem para o planeta? De uma forma geral. Porque é muito fácil você ir para uma instituição, você dar um dízimo, você ir na rua, ver um necessitado, você dar uma esmola. Isso é tudo muito simples. E a gente acha que isso é o suficiente. Agora, quem que dá um sorriso para alguém na rua? Quem que cumprimenta alguém no trabalho? Quem que começa a tentar conviver melhor com o outro? Porque cada um está dentro da sua individualidade querendo receber, mas não quer dar. Exato. A gente trabalha dentro da fraternidade espiritual do Dr. Lourenço com o encerramento de tratamento com a oração de São Francisco. E o final dela é determinante para aquilo que a gente tem que entender hoje no planeta. É dando que se recebe. Se todos nós tivermos consciência desse final da oração de São Francisco, a gente vai começar a conviver com a melhoria do planeta. Porque, mas eu sou uma formiguinha, tá? Eu não vou mudar o planeta, mas eu participo de um processo de formação de egrégora dentro do planeta para ele começar a melhorar. Ele não vai melhorar em 2030, mas ele já vai estar no processo em 2030. Pelo que diz no plano extrafísico, o planeta vai entrar no modo regeneração em 2050, com a efetivação a partir de 2100. Nós vamos estar contribuindo, talvez até, tá? Não é uma afirmação, mas é uma suposição, talvez até a gente viver nesse momento, indo para o plano extrafísico, deixando o corpo, participando lá no plano extrafísico, para voltar depois de 2100, numa condição muito mais sedimentada para a gente participar com a alteração do planeta já para a regeneração. Sim. Mas eu vou viver no planeta em regeneração eternamente? Não. Quando a gente toma consciência, Aline, que a gente precisa modificar o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, o que nós vamos fazer? Participar e atuar para ajudar o semelhante. Então, necessariamente, eu não vou me estacionar no planeta de regeneração. Ele vai ser o meu ponto de abastecimento, de fortalecimento. Aí você começa a trabalhar em mundos primitivos, em mundos de expiação, porque você vai ajudar aqueles que você percebe que estão precisando de você. Hoje a gente vive um momento no planeta muito complicado, porque o ser humano só está pensando em si, ele só quer receber. Então, hoje o dinheiro virou a parte mais importante do planeta e não é assim. Eu não estou desqualificando que a gente não está aqui para viver no plano físico. Nós estamos vivendo no plano físico e nós temos que viver no plano físico. Agora, os exageros são complicados e isso faz um mal tremendo para cada um de nós individualmente. Eu tenho que entender que, poxa, dinheiro faz parte, sexo faz parte, alimentação faz parte.
E eu estou aqui animando o corpo. Eu preciso de tudo isso. Agora, até que ponto eu preciso de tudo isso? Percebe os exageros do dinheiro, os exageros do sexo, os exageros da alimentação, os exageros da droga, da bebida. Todo mundo leva isso num exagero tão forte, tão grande, que acaba sendo um prejuízo individual. E depois vai se lamentar mais lá na frente, quando deixar o corpo, puxa, eu perdi, entre aspas, tá? Uma encarnação. Não, eu simplesmente retardei a minha evolução, porque ninguém perde. Você trazendo essas coisas, Adilson, me vem na cabeça a questão do quanto nós estamos sensíveis e do aumento das doenças psiquiátricas, que inclusive já é uma informação que é dada em livros de canalização espiritual lá de 1940, 1930, que agora seria um pico dessas doenças. E eu acho que isso tem muito a ver com essa sensibilização que nós estamos por conta da transição planetária e por traumas pesados que nós trazemos de outras encarnações e aí viram um embrulho só. Olha, de extrema importância isso que você está colocando. Porque a gente precisa entender o seguinte: todas as religiões tocam num tópico assim, o véu do esquecimento. Que quando a gente encarna, a gente esquece todo o passado. A gente não esquece. Ele adormece um pouco, ele fica não tão evidente quando nós estamos fora do corpo. Então, você segue numa sequência de lembranças sem entender quais são essas lembranças, mas elas ficam. Por que hoje a doença do século XXI é a depressão? É a síndrome do pânico, é o burnout. Talvez é por essa encarnação, ou é o conjunto de patologias, de traumas que a gente vem vivendo ao longo das encarnações. Todos nós já matamos, todos nós já roubamos, todos nós já estupramos e sofremos essas consequências ao longo das nossas experiências encarnatórias. Tudo isso está gravado no nosso mental. É o nosso arquivo, é o nosso HD. Em determinado momento tem o quê? Tem os gatilhos que abrem esses traumas. De repente eu posso estar vivendo aqui nesse momento, eu ver um assalto, ou eu assistir uma notícia, e isso ser um gatilho que me abre alguma coisa que aconteceu comigo no passado. Sim, é muito comum, né? Depois de um assalto eu tive síndrome do pânico, nunca mais voltei ao normal, depois de um acidente. Isso, é normal isso. A gente dizer claramente assim, um exemplo, tá? Um pouco mais grosseiro. Eu tenho medo de água. Eu não quero aprender a nadar. Eu tenho pânico daquilo. Porque tem alguma experiência lá atrás que me traz esse medo. Como que eu vou fazer? Eu vou fugir? Não, eu vou enfrentar. O dia que as pessoas entenderem, eu não quero desqualificar tratamento terapêutico, psicológico, psiquiátrico, muito pelo contrário, tudo faz parte de um contexto e necessidade. Mas eu não posso fazer com que o tratamento terapêutico, psiquiátrico, seja a minha muleta. Ele é uma alternativa para que eu possa me equilibrar, me controlar, ter um total controle da minha vida. Uma ferramenta. Sim. O que hoje as pessoas fazem? Elas não vivem sem o tratamento psicológico. Fazem terapia ao longo do tempo. Hoje o recurso da psiquiatria está ficando muito grande com medicamentos que criam dependência. Então, é complicado. Nós tratamos na casa muitos psicólogos e muitos psiquiatras que não estão aguentando. Eles vêm para cá fazer apometria com traumas terríveis, porque se mistura com os traumas dos pacientes, com os seus pessoais. E eles vêm porque eles não estão conseguindo lidar com isso. Tem terapeutas que vêm para cá com ideias suicidas. Aí você fala assim, né? Como que é essa relação do profissional com o paciente
se ele tem também as suas feridas? Então a gente precisa entender toda essa situação para a gente conviver de uma forma melhor, tá? Só para a gente colocar nesse contexto, a apometria é como se fosse uma terapia espiritual. Tá? Ela tem a parte técnica, a parte de estrutura dela, porque ela é uma técnica. Agora, em cima dessa técnica, e aí é um ponto importante que a gente tem que abordar, é a confusão que está se fazendo hoje referente à apometria. Porque acha que a técnica é suficiente para resolver todos os problemas. Lacerda foi muito claro no livro Espírito e Matéria que ele escreveu. Apometria sem amor é magia negra. Então não adianta você exercer a técnica de apometria sem uma espiritualidade atrás disso, trabalhando com você uma espiritualidade séria. Porque veja, vamos entender até uma questão, as leis que Lacerda criou, as 13 leis. Na realidade, são 4 leis importantes. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira é a de desdobramento. Se a gente for pensar num contexto que eu desdobro, então fala-se dos 7 corpos. Você na apometria, você trabalha com 4 corpos. O corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, que é a essência espiritual, e o mental inferior. São os únicos que nós temos acesso hoje dentro da apometria. Quem fala nos outros corpos, o búdico, o ádmico, está mentindo, está enganando, é uma propaganda negativa. Porque os 7 corpos que o espírito possui, 2 são para quando ele está encarnado, que é o físico e o duplo etérico. O mental inferior é onde estão os sentimentos, que é onde ele elabora esses sentimentos no plano físico, junto com a sua sede, o perispírito. Os outros é conforme a evolução que nós vamos tendo ao longo das nossas experiências. Quando a gente se tiver consciência e cada vez essa consciência for aumentando, nós vamos elevando o nosso grau dentro dos corpos. Vamos falar um exemplo de Jesus. Em qual corpo desses está Jesus? Está no ádmico, mas ele transita em todos os outros. Do mesmo jeito que ele veio no planeta Terra, há mais de 2.000 anos atrás, ele veio com adensamento físico, com tudo que já tem aí de informação. Mas ele vem, acima de tudo, com o sentimento claro dele de ajuda da humanidade. Maior prova de amor que a gente pode ter do que essa de Jesus. Sim. E hoje ninguém procura viver com esses ensinamentos. Você vê que as pessoas hoje colocam o sofrimento dele, a crucificação. Gente, não foi isso que ele trouxe para nós. O que ele quis trazer é o seguinte: reflete, gente, pensa o porquê que a gente está transitando no corpo. Esse é o mais importante. Eu falo pessoalmente, tá? Em relação ao que eu penso da vida. Eu só tenho um ídolo que se chama Jesus. E a minha hoje convicção religiosa é cristianismo. Ah, mas você vive como cristão? Não. Porque eu ainda não tenho essa capacidade, eu não tenho esse entendimento. Mas eu já começo a tentar exercitar isso. Amando o próximo como eu amo a mim. Então, quando você começa a pensar sobre o outro, se colocar no lugar do outro, você está começando alguma alteração e alguma mudança em você. Todas as vezes que a gente for pensar assim, eu vou fazer alguma coisa com a Aline, deixa eu me pôr no lugar dela, se o que eu for fazer com ela, eu gostaria que fosse feito comigo. Você entendeu? E aí você muda o foco da questão. Hoje é assim, não, eu quero para mim, eu vou buscar para mim,
é tudo eu, tudo eu, tudo eu. O nós não existe. Agora eu vou dizer o seguinte, se o planeta hoje tiver um problema sério e eu ficar sozinho no planeta, será que eu consigo sobreviver? Você entendeu? Aí é o grande problema, Aline, da gente pensar num contexto muito maior do que isso. Porque amanhã eu deixo esse planeta. E isso é natural e é a única certeza que eu tenho. A partir do momento que eu deixar esse planeta, como que eu vou me conduzir com a minha memória, com o meu pensamento, com a minha mente dentro do que eu fiz? Qual foi o legado que eu deixei? Qual foi o legado que eu criei? E a gente não percebe isso. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter estabilidade profissional, eu quero... Mas isso não é assim. Sim. Isso é construído. Eu acho que isso me traz muito à mente uma coisa que, quando a gente fala que a apometria é uma panaceia, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem: eu vou procurar apometria porque eu só quero, a pessoa na verdade quer arrumar a vida dela materialmente, né? Então aí preciso de um emprego melhor, eu preciso de um relacionamento melhor, eu preciso, enfim. Então a pessoa vem, na verdade ela tem desafios encarnatórios, possivelmente porque aquilo já estava pré-estabelecido para que ela desenvolvesse uma habilidade ou pagasse um débito, etc. E aí ela quer se livrar das coisas, entrando numa panaceia para poder viver 100% do plano material. Eu acho que esse é um conceito importante para nós, porque é uma desvirtuação da técnica espiritual. Eu entendo que a apometria veio para nos ajudar a conduzir os nossos desafios de uma maneira mais leve e factível, para que a gente de fato possa evoluir nesse período de tempo. Mas não para que a gente se livre dos desafios e viva o plano material, que aí não seria uma técnica espiritual, não seria uma técnica materialista. Sim, se você for perceber, hoje virou a facilidade para as pessoas a apometria. Porque a propaganda sobre a apometria, com interesse comercial, colocou assim: a apometria trata toda a sua esteira kármica, resolve as suas pendências kármicas. Espera um pouquinho, seria tão fácil se fosse assim. Quer dizer, tudo que eu fiz no passado, eu nem vou colocar errado, porque não existe erro. O que existe é despreparação. Nós não estávamos preparados. Pode ser que hoje eu consiga fazer alguma coisa que eu não conseguia fazer quando eu tinha 10, 12 anos de idade, porque eu me preparei para isso. Tá? Não que o meu plano é me preparar. Não, as coisas são naturais. Hoje eu estou encarnado aqui, vivendo num corpo físico, dentro de uma programação. Porque veja, as encarnações não são assim: vou jogar num corpo num determinado momento e vai de qualquer jeito. A gente participa desse plano. Existe uma equipe no plano extrafísico que fala assim: Adilson, você vai encarnar a partir desse momento. Olha, você está preparado para isso? Tem algumas pendências. Eu falo: não. Perfeito, é respeitado. Não é obrigatório, não é imposto para nós essa situação. Aí a gente vem. Aí a apometria tira todo esse mérito de você resolver os seus problemas. Do plano que você fez, né? É a mesma coisa. Eu faço uma dívida com o meu cartão de crédito. E de repente vem o banco, a instituição, e fala: olha, eu vou zerar tudo isso. Eu vou aprender o quê? Eu vou, daqui 3 meses eu estou devendo. O dobro. Sim, então, o que a apometria faz? Tá? Para as pessoas entenderem a respeito da apometria. Ela foi desenvolvida para fazer uma limpeza no plano extrafísico. Por quê? Hoje nós somos, em média, 9 bilhões de encarnados no planeta. Para a gente ter base, são mais de 9 bilhões encarnados. Nós temos mais de 100 bilhões de desencarnados. E esses espíritos precisam ser recolhidos. Então a apometria o que faz? Nós temos na técnica a criação dos campos de força. A gente trabalha na apometria com as pirâmides para recolhimentos mais individuais e com bolsões e recolhimentos coletivos. Para que você possa ir limpando o plano extrafísico, encaminhando para determinados lugares, tá?
porque tudo tem a sua organização e esses espíritos possam ser ajudados. Não existe vingança, não existe maldade, existe caridade. E aí você transporta esses espíritos dentro da técnica da apometria. Aí fala assim, mas o assistido que passou por um tratamento apométrico, ele saiu bem, ele resolveu os seus problemas, nossa, as coisas estão caminhando. Se você limpa o entorno energético dele, automaticamente ele começa a raciocinar com muito mais propriedade. Tem gente que vem fazer tratamento, tem pessoas que vêm fazer tratamento, que estão desempregadas há muito tempo, arrumam emprego. Porque foi limpado um entorno que pudesse estar prejudicando. Aí a gente fala assim, puxa, nossa vida é controlada pelos desencarnados, vamos colocar assim, a questão 559 do Livro dos Espíritos. Qual é a influência dos espíritos nos encarnados? É maior do que a gente imagina se não for total. Então, isso é para o bem e isso é para o mal. Por isso que é importante a sintonia mental nossa com as coisas que a gente está vivendo. Porque a depressão, as doenças emocionais trazem espíritos que não estão no corpo no mesmo processo. E isso cada vez acentua mais o problema. Se a gente fizer um exercício, não que a gente esteja preparado, por isso que eu falo em exercício, para que a gente possa modificar esse estado de coisa, melhora no entorno, porque a gente está ajudando quem está do nosso lado, que está precisando de ajuda e está se alimentando de nós, e em contrapartida nós estamos se ajudando. Recolhe esses espíritos, eles são tratados, eles são auxiliados, a gente começa a melhorar o nosso entorno e a nossa vida começa a melhorar. De repente eu começo a pensar, poxa, eu estava desempregado porque eu estava escolhendo o emprego, escolhendo o salário, eu preciso dar um passo atrás para dar dois para frente. A gente tem que fazer essa avaliação. O que é preferível? É você ter alguma coisa do que não ter nada. Você entendeu? Então, a apometria cria essa situação. Quando eu falei das leis, a primeira é o desdobramento, a segunda é o acoplamento, a terceira é a ação dos espíritos fora, tá? Nesse contexto desdobrado, e a quarta é a formação, porque são as específicas que a gente tem que trabalhar. Os restantes das leis são explicações de como se desenvolve no tratamento, porque na realidade desdobrou, por isso que eu bato que não é um tratamento terapêutico, psicológico nem psiquiátrico, porque você tem que ter uma equipe espiritual. Na fraternidade tem um local específico que a fraternidade trabalha e uma equipe espiritual. Agora, se eu faço num consultório, se eu faço de qualquer forma, quem que está do meu lado? De trabalho sério ou é uma equipe que está querendo brincar, que está querendo tumultuar? E as pessoas não percebem isso. Hoje a apometria está sendo cobrada, virou comercial. Gente, não dai de graça o que de graça recebei. Virou comércio de uma forma muito indiscriminada, muito terrível, e cada um está criando o seu mal. Porque está pensando, poxa, hoje eu ganho dinheiro com a apometria. Perfeito, minha vida material está super consolidada, tranquilo. Eu não percebo o que eu criei lá para frente. Sim. Você entendeu? Porque eu já estou me associando com espíritos na mesma sintonia. Porque espíritos mais nobres não tem por que fazer vinculação com um trabalho assistencial que você está ganhando dinheiro, né? Então vão ser espíritos de uma categoria mais baixa, né? Sim, e aí você está se unindo sem perceber a ele. Sim. Já foi falado, os falsos profetas, sabe? Então a gente acha que está no planeta, que tudo é permitido, que tudo é normal. Será que Sim. tudo é permitido e tudo é normal? Sabe, a gente tem que fazer uma avaliação. A gente tem que sair do estado de infantil que a gente tem que estar como espírito e começar a
a galgar um pouco mais isso daí, entender um pouco mais disso daí. O que eu pego para poder, vamos dizer, colocar nessa situação que eu relutei muito na minha vida em exposição, é de tentar levar alguma coisa para as pessoas que tiverem acesso ao que nós estamos nos propondo a fazer aqui, de avaliação, de reflexão sobre o que está fazendo nesse momento para não se prejudicar mais. O prejuízo já está feito. Para que as pessoas que forem fazer a apometria, que tem necessidade, que ela é importante, que ela é relevante, a apometria séria, convicta, com uma boa cobertura espiritual, que ela não caia em armadilhas, porque o prejuízo vai ser maior, porque assim, cada um com a sua obra. Quem estiver fazendo, não existe crítica, não existe nenhum tipo de situação, porque a pessoa mesmo está sendo responsável pelo mal dela. Eu sempre falo isso dentro da instituição. Eu não vou perder a oportunidade que está sendo proporcionado para mim, para eu poder acertar minhas pendências que eu me comprometi a vir aqui. E está trabalhando com esse recurso, está podendo atingir pessoas que estão necessitadas da forma mais séria possível. Todos os cursos que a gente fez aqui na casa, que foram ministrados por nós, todos os trabalhos que a gente faz aqui, os feedbacks que a gente dá no final para os assistidos, é para levá-los a reflexões sobre o que eles podem fazer. Olha, nós não procuramos iludir ninguém. Você recebeu uma bênção divina, agora você está livre de débito. Não se livra assim. Nós não somos juízes de ninguém. De chegar e falar assim, olha, você está absolvido dos seus, entre aspas, pecados, e a partir daqui para frente você pode viver livremente. Não é assim que funcionam as coisas e as pessoas precisam entender. Então, quando você quiser e se propor a fazer um tratamento de apometria ou qualquer tratamento relacionado à espiritualidade, vá com responsabilidade, que são direitos e deveres. Porque a gente só está exigindo os direitos e os deveres. Olha, eu tenho direito a ser minimizado nas minhas pendências. Mas o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que continuar o meu modo de vida ou eu tenho que modificar? É aí que entra a questão que a gente falou da reforma íntima. Eu avaliar o que eu estou fazendo. Eu fico tentando levar vantagem sobre as pessoas, sobre as coisas, e eu quero ter coisas positivas para mim. Eu não estou indo para esse lado. Você entendeu? Não estou dando nada para o mundo, mas eu quero receber tudo, né? Tá? Você pode até receber tudo. A que preço? Sim. Até onde você vai, de repente, se comprometer lá na frente com coisas que você poderia ter resolvido aqui? É o que a gente ouve hoje, muito assim, eu sempre fui bom, eu estou sofrendo. Será que sempre foi bom mesmo? Sim. Tá? A gente tem que ser muito crítico na nossa avaliação. A gente tem que ser muito crítico, tá? O que eu estou levando para as pessoas? Quais são os exemplos que eu estou dando na sociedade? Adilson, pensando então em tudo que a gente falou, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você tem percebido que o pessoal tem mais buscado nos tratamentos hoje e o que a apometria conseguiria ajudar essas pessoas de fato. É assim, Aline, as pessoas têm procurado um equilíbrio emocional, tá? Então, como a doença emocional hoje está muito relevante no planeta, pela insegurança, pelo medo, por tudo que está acontecendo, são sugestões que a gente fala a respeito do que a apometria faz. Primeiro, ela limpa o campo energético espiritual da pessoa,
ela traz para as pessoas reflexões sobre aquilo que elas estão fazendo. Então, o fato de você não ter espíritos sofredores no seu entorno, vamos esquecer obsessores, tá? Porque esses já estão encaminhados, mas espíritos sofredores no entorno, as pessoas começam a se sentir melhor, as pessoas começam a ter um pouco mais de clareza mental e emocional, e elas começam a agir com um pouco mais de confiança, que é o que precisa. Não existe regra, não existe limite de tratamentos, o que existe é necessidade. A gente recomenda dentro da nossa instituição assim: você fez um tratamento, independente de ter tido alta no primeiro ou ter tido retorno, espera uns 60 dias para fazer um novo tratamento. Não existe nenhuma regra de que fez um e acabou. Muito pelo contrário. Faça quantos tratamentos você tiver necessidade. Só que faça com instituições sérias, com quem tem responsabilidade. Porque aí você vai sentir que a coisa vai melhorar. Eu vou dar um exemplo de um problema de saúde. Você tem um problema da sua saúde, você resolve na primeira ida ao médico, com os primeiros medicamentos. Às vezes você precisa de cirurgia, às vezes você precisa de um tratamento prolongado. Então, o tratamento espiritual é isso. A gente não tira de questão nenhum tratamento dentro de centro espírita, seja desobsessão, seja o que for, de nenhum tratamento dentro de um terreiro espírita, porque tudo está complementado. Não é que só a apometria resolve. A apometria é a única que resolve. Dentro da convicção que cada um tem, até a Igreja Católica, que é aquele ritual que já vem há milhares de anos, ele ajuda. O que mais ajuda o ser humano encarnado é o mental dele, dentro daquilo que ele se propõe a fazer para ser ajudado. A espiritualidade, independente de qualquer tipo de tratamento, é um paralelo que vai ter, é um recurso que vai ter dentro disso para a gente ter mais confiança de vida. Tá? Se a partir desse momento as pessoas têm esse entendimento, não faça isso como muleta. Agora a apometria, a desobsessão vai ser minha muleta. Não. São alternativas para que cada pessoa possa se conduzir sozinha. Porque na realidade a gente tem que ser donos das nossas ações, donos das nossas vidas, donos daquilo que a gente vai fazer, com ação e reação. Se eu estou fazendo bem, se eu estou pensando bem, se eu estou praticando bem, eu tenho o retorno do bem. Se eu estou fazendo de um outro lado não tão do bem, eu vou estar recebendo da mesma forma. Eu crio o meu ambiente espiritual pelo meu mental. Mas eu tenho que ser perfeito? Não. Dentro de todas as limitações que a gente tem hoje, pelo tamanho que a gente está. Vamos entender uma coisa. Nós estamos mais próximos do primitivos do que do celestial. E a gente tem que se respeitar como tal. A gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. E a gente tem que ter paciência. Porque esse momento que a gente está vivendo aqui, seja ele de 10, 15, 60, 100 anos no corpo, ele ainda é muito prematuro em relação ao que a gente pode viver na nossa estrutura eterna como espíritos, tá? Então a gente tem que se respeitar nesse direito. Eu não tenho condições de fazer determinada coisa, eu não vou fazer. Se eu não estou preparado para o bem, eu continuo do jeito que eu estou. Mas vou ser castigado, vou ser penalizado. Gente, Deus é amor. Deus não é do mal, Ele não castiga, Ele não penaliza, quem se castiga somos nós. Tanto que o umbral não é um lugar circunscrito, é um lugar emocional. Eu vou, depois que eu desencarnar, para o umbral, porque a minha mente está ligada com as minhas culpas, porque esse é o grande problema. Quando eu saio do corpo, eu começo a me culpar por um monte de coisa. Eu começo a querer me responsabilizar por um monte de coisa e não começo a respeitar o meu estado natural.
Então a gente tem que começar a tirar esses ranços que a sociedade colocou para o ser humano por interesse próprio, seja religioso, seja social, seja político, seja estrutural. Se a gente for pensar friamente, isso é uma sugestão para que todos que estiverem assistindo e tiverem consciência do que a gente está conversando aqui. O maior recado que a gente pode deixar é: questione tudo. Não aceite nada por causa do outro, mas questione, estude, aprendam, criem experiências, tirem o ranço social de tudo, político, de tudo, porque tudo tem um interesse. A religião tem um interesse, independente de qual a estrutura religiosa, a política tem um interesse, em detrimento de qualquer partido ou convicção, e outra coisa, a sociedade. Essa coisa de que, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser do jeito que eu sou. Nós vivemos num planeta preconceituoso, racista, negativo. Só que tem hoje o social, o que tem que ser feito. Não, nós não somos assim, porque nós somos uma pessoa por dentro e outra por fora. Esse é o problema. Porque a gente quer mostrar para fora uma coisa que a gente não é. Não é que a gente tem que sair agredindo, sair fazendo nada, mas a gente tem que entender isso e exercitar o bem. E o bem começa dentro do nosso pensamento. Se eu tiver preconceitos, eu não estou falando de raça, não estou falando de credo, mas qualquer nível de preconceito eu já tenho que começar a tratar isso. Esse é o primeiro passo. O que eu posso fazer para deixar de pensar assim, de deixar de continuar convivendo com isso? Parar de julgar os outros e começar a se julgar. Parar de criticar os outros e começar a se criticar. E tentar levar um pouco mais de leveza e um pouco mais de amor para a humanidade. Isso é para se refletir. Reflitam bem sobre tudo isso. Perfeito. Com essa atitude, a gente de fato consegue vir para a apometria. Se a gente tiver essa atitude de buscar ser um pouquinho melhor, né? Não aquela meta lá que você colocou, mas um pouquinho melhor do que ontem, numa atitude de responsabilização e de seriedade, a gente de fato consegue pegar da apometria, trazer da apometria todo o benefício que ela tem para nos dar. Agora, se eu vou com uma atitude passiva de quero sentar lá e ter um remédio que me tira todos os problemas, aí você não vai ter muito benefício. Perfeito. Se você entender que pelo remédio físico que a gente tem hoje, 90%, 99% dos medicamentos têm contraindicação. Então vamos pensar nos medicamentos espirituais. Todos eles também têm contraindicação. Tem um que não tem contraindicação negativa, mas tem positiva. O amor. Sim. O amor não tem contraindicação negativa, ele só tem positiva. E para exercitar o amor, porque hoje nós não estamos preparados, a gente nem sabe o que é amor, tá? A gente confunde muito com outras coisas. Mas querer o bem para os outros como eu quero para mim. O que eu dou para os outros é o que eu quero receber? Se a gente fizer esse tipo de avaliação, a gente vai ver que a gente não pratica caridade com ninguém. Tá? E não é a apometria que vai resolver esse problema. Ele é um recurso. A apometria, ela está para auxiliar. Mas qual é a nossa parte? Será que é só entregar para a apometria ou para qualquer tratamento espiritual e não fazer a nossa parte? Não, não é bem assim. A responsabilidade nossa é muito maior do que isso. Sim. Na espiritualidade não tem terceirização, não adianta. Não adianta. Não adianta. Perfeito. Nós falamos então sobre muitos temas, eu acho que muitos temas complexos, inclusive, né? Então a gente imagina que vocês possam ter alguma dúvida ou que vocês gostariam de ter um aprofundamento em outros vídeos. Deixem nos comentários o que vocês desejam, que depois a gente conversa, né, Adilson? E a gente vê a possibilidade de trazer, como nós poderíamos trazer esse conteúdo para vocês. Mas coloque e registre nos comentários. Quer dar uma palavra final, Adilson? Quero agradecer, em primeiro momento, essa oportunidade, uma coisa que eu relevei muito
tá, ao longo do tempo, de exposição para não querer ser melhor do que eu sou. Muito pelo contrário. Muitas coisas que eu coloquei aqui são pensamentos meus em relação a mim mesmo. São exercícios que eu faço comigo. Eu não tenho solução para ninguém, mas eu tenho solução para mim. Então, eu procuro passar a minha experiência para que cada um reflita sobre isso. A Aline sabe que ela tem um canal aberto comigo de comunicação. A confiança que eu tenho nela, porque eu não fiz isso com ninguém, pela pessoa que ela é, de que de repente dentro do retorno que ela tiver por essa situação que a gente está convivendo aqui, essa experiência, eu estou com ela para fazer o que for necessário numa questão de poder auxiliar quem precisar. Então, o retorno de quem estiver assistindo sobre essa situação que a Aline colocou, do que pretende, do que quer, o que é necessário, será importante para a gente dar andamento dentro disso para ajudar aqueles que precisam. Eu agradeço muito pela oportunidade, espero ter sido claro. Se tiver crítica, a gente faça, porque é com a crítica que a gente aprende. O elogio só dá soberba, tá? Muito obrigada, viu, Adilson? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Até os próximos vídeos.